Olá, pessoal que curte robótica. O vídeo de hoje é para comemorar o Arduino Day de 2021. A Arduino é essa plaquinha, tá, que foi inventada numa escola de design da Itália, onde o objetivo era facilitar, né, os projetos que envolvessem componentes eletrônicos. Então é um projeto open source, todo mundo pode usar, tá? E com certeza revolucionou o mundo da robótica porque passou a ser mais acessível para todos. Bom, nós somos o projeto Inovar e Aprender, somos Prefeitura Municipal de Macaé e vamos fazer um projeto de um carrinho que segue a linha, um desafio muito usado em várias competições de robótica, como por exemplo a UBR. Para mostrar no vídeo aqui para vocês, eu vou usar uma ferramenta muito legal chamada Tinkercad. É um site, tá, feito pela Autodesk, uma empresa que faz vários softwares, e vocês podem montar os dispositivos eletrônicos de vocês na casa de vocês, mesmo sem ter a plaquinha Arduino, porque o site tem um simulador. Então vocês vão aprender aqui comigo e vocês vão poder botar em prática na casa de vocês, tendo um computador com acesso à internet. Bom, pessoal, o site é esse, tinkercad.com. Tá? Vocês vão se inscrever, né? É gratuito, vão colocar um e-mail e uma senha. Como eu já tenho um e-mail e senha, eu vou entrar aqui. Nesse espaço aqui é como se fosse a nossa mesa de trabalho. E aqui do lado nós temos todos os componentes que vocês teriam disponíveis na vida real. Então vamos começar com a nossa placa Arduino, é só clicar aqui em cima e arrastar para cá. E vamos nomear certinho. Agora nós vamos precisar de uma protoboard. A protoboard é essa placa cheia de furinhos aqui. Ela serve para facilitar os nossos testes. Deixa eu colocar aqui o nome dela. Protoboard. Até esse cabinho aqui eles simulam. Se nós estivéssemos usando uma placa Arduino de verdade, esse cabinho, a outra ponta dele, entraria numa porta USB do computador. Eu vou deixá-lo aqui no cantinho. E a nossa protoboard aqui. Bom, nós vamos fazer um carrinho. Então, para um carrinho andar, o que nós precisamos? Motores. Tá? Nós vamos ter dois motores, um de cada lado do carrinho. Então, esse daqui vai ser... Deixa eu colocar aqui em cima, que eu já me acostumei a chamar o motor 1, esse aqui do alto. Nós teremos aqui o motor 1. Imaginem que o carrinho está virado aqui para o lado direito, então o motor 1 vai ser o motor da esquerda do carrinho. E nós vamos precisar também de outro motor, que vai ser o motor da esquerda. Quer dizer, da direita. Para facilitar as conexões, eu vou virar esse motorzinho aqui para cima, apertando aqui nessa setinha que dá o giro. Ótimo. Então, como é que a gente faz essa ligação dos motores? Todo motorzinho ele tem dois fios, né? O vermelho, que é o fio onde corre a energia, e o preto, que nós vamos conectar o neutro. Tá? A norma brasileira diz que o fio neutro geralmente é azul ou branco. Então eu vou conectar um fiozinho azul. Ele está aqui verde, mas eu vou mudar a cor, tá? No GND. Esse GND que tem aqui na plaquinha Arduino é exatamente o neutro. Tá? Então na tomada da casa de vocês, vocês têm lá os furinhos, né? Um é o fio energizado, que se botar a mão vai levar um choque. O outro é o neutro. E se for uma tomada mais recente, tem também o do meio, que é o verde, que é o fio terra, que evita acidentes com descargas elétricas. Pronto. E o energizado, nós vamos ligar numa porta do Arduino de controle.
tá? Então o Arduino, de verdade, ele tem todos esses furinhos, né, que são portas. Algumas são digitais, outras são analógicas, né? Qual é a diferença? A porta digital, ela ou é 0 ou é 1. Então, ou ela está ligada ou ela está desligada. E a porta analógica, ela já tem uma variedade na tensão. Então, vocês conseguem, ao invés de estar só ligado e desligado, ter uma variação ali. Está um pouquinho fraco, um pouco mais forte, muito forte. Então, como o motor a gente só quer definir se ele vai estar ligado ou desligado, nós vamos ligar numa porta digital mesmo. Que eu vou escolher a porta número 6. Vou deixar esse fio amarelo. E agora nós vamos ligar o motor do lado direito do robô. Mesma coisa, tá, pessoal? Como a porta Arduino ela só tem 3 entradas para o neutro, né, para o GND, nós vamos usar a protoboard. Se vocês repararem aqui, olha, tem uma fila horizontal de furinhos, tem até um sinalzinho de menos. Então nós podemos, ao invés de ligar o motor diretamente na placa Arduino, nós podemos ligar o motor em um desses furinhos dessa parte negativa, por exemplo aqui. Vou botar azul porque eu estou ligando o neutro. E nós podemos ligar esse furinho daqui da protoboard diretamente no GND da placa Arduino. Também vou botar azul porque também é o neutro. Então, o que aconteceu aqui? O neutro foi conectado nesse primeiro furinho. Então, todos esses, olha lá, o próprio software mostra para vocês, todos esses furos estão recebendo essa mesma ligação que foi feita aqui. Eles são conectados na horizontal e acontece também aqui no mais. Tá? É só a gente conectar aqui no 5 volts e nós também iremos energizar essa parte aqui dos 5 volts. Agora eu vou botar vermelho porque é um fio energizado. Pronto. E esse outro pininho do motor, nós vamos escolher uma outra porta, tá? Eu vou ligar aqui no 5, uma outra porta digital do Arduino. E vou colocar esse fio laranja. Então, fio amarelo para o motor 1 e fio laranja para o motor 2. Esqueci de botar o nome dele aqui. Agora, se a gente quisesse ligar esses motores, né, para a gente fazer um teste, como é que ficaria a programação? Vou mostrar para vocês. Nós vamos chegar um pouquinho para cá e abrir aqui o código. O código em blocos e ele também tem texto. Nós vamos fazer de texto para vocês irem se acostumando com a linguagem de programação. E não é tão difícil se vocês prestarem bastante atenção. Toda vez que vocês abrirem uma programação nova, o Arduino já deixa preparadinho aqui algumas coisinhas escritas, como esse void setup e void loop, porque são comandos que são necessários para a programação funcionar. Falta uma chave. Toda vez que abrir uma chave, tem que fechar outra. Então, como é que funciona a programação do Arduino? A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar, né, o que a gente está usando. Nesse caso, os 2 motores. Então, tem uma palavrinha aqui que é o int, que quer dizer que os motores serão números inteiros. Tá? Então, se a gente fosse trabalhar com valores quebrados, por exemplo, valores que têm uma vírgula, aí não poderíamos usar int, nós iríamos usar o float, tá bom? Que é o outro tipo de número, que é o número que tem as casas decimais. Mas aqui nós vamos fazer inteiro. Toda a nossa programação vai ser montada com variáveis, com componentes armazenados em números inteiros. Tá? Então, primeiro vamos ligar o nosso motor 1. Ligar não, né? Declarar. Qual foi a porta que nós ligamos o motor 1? Aqui, olha, porta 6. Então, nós vamos colocar int motor 1 igual a 6.
Na programação do Arduino, que é a linguagem C, nós temos que colocar um ponto e vírgula depois de cada linha, tá? É como se fosse uma forma de mostrar para o computador que aquela linha terminou e que vai começar a segunda agora embaixo. Se não colocar o ponto e vírgula, ele vai dar um erro depois. E agora nós vamos declarar o nosso motor 2. Motor 2 igual a, nós ligamos ele na porta 5, ó. Esse fio laranja. Ponto e vírgula. Então, dentro do void setup, o void setup, a gente tem que colocar as configurações dessas portas. Por quê? O Arduino permite que a gente use qualquer uma porta dessa, né, qualquer um furinho desse, como uma porta de entrada ou uma porta de saída. Então vamos entender o que é isso, né? Porta de entrada é quando a informação ela está do lado de fora da placa e ela precisa entrar na placa. E a porta de saída é o contrário, né? A informação está dentro da placa e ela precisa sair para acionar alguma coisa. Então todo robozinho ele vai ter o atuador, né? Que pode ser um motor que faça ele andar, ou uma garra que faça ele segurar alguma coisa, tá? E ele também vai ter o sensor. Então, o que é o sensor? O sensor faz ele sentir as coisas que estão do lado de fora, né, do ambiente. Então, no nosso caso aqui, nós vamos usar um atuador, né? Então, a informação que é para o motor ligar está dentro da placa e precisa sair da placa, atravessar o fiozinho e chegar até o motor. Então, nós vamos configurar esse pino do motor 1, através de um comando chamado pinMode, nós vamos dizer para o Arduino que esse pino ele é um pino de quê? De saída, tá? Então, pinMode motor 1 vai ser um pino de saída. Como é que a gente faz saída em inglês, né? É out, então vai ser output, saída. E vamos fazer a mesma coisa com outro motorzinho. pinMode, né, quer dizer modo do pino, vai ser output. Isso nas configurações. Agora no void loop. O que é o loop? O loop é o que vai fazer o que você deseja, né, a ação se repetir. Então aqui dentro do void loop é que a gente vai colocar que é para o motor ligar. Então como a gente faz isso? Lembra que eu falei para vocês sobre entrada digital e entrada analógica? O motorzinho ele está ligado numa porta digital. Na verdade, essas portas que tem esse símbolozinho, né, parece o acento til, elas podem ser usadas também como analógica, mas elas são portas digitais que através da programação o computador consegue ver uma variedade de tensão através delas. Mas aqui nesse caso nós estamos usando como uma porta digital mesmo. Então, se é digital, nós vamos dar um comando dizendo para a máquina que é uma porta digital. E é o motor. Então, lembra quando eu falei, né? O motor ele vai ser ligado como o modo dele é a saída. Então, imagine que vocês querem escrever uma carta, querem se comunicar por mensagens, né, de texto. Muito comum hoje em dia no WhatsApp, né? Então, se vocês querem enviar a mensagem, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever. E quando vocês receberem a mensagem, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler. Então, nesse caso, que a gente quer enviar a mensagem para o motor, nós precisamos escrever. E escrever em inglês quer dizer write. Então, digital write quer dizer que a porta digital a gente vai escrever a informação é para quem? Para o motor 1. E qual é a informação? Que é para ele ligar. Para ele ligar, nós vamos escrever um comando high, que quer dizer, né, forte, né, corrente forte. E aí esse motorzinho vai ligar. E vamos fazer a mesma coisa com o outro motor. Ah, uma coisinha, tá vendo esses espaços que eu dou? Isso se chama indentação, tá, pessoal? Isso é só um jeito de organizar esse código para ele ficar bem arrumadinho. Então, tudo que está aqui mais para o lado direito, né, quer dizer que pertence ao void setup, que está entre chaves.
E aqui é a mesma coisa. Tudo que está um pouco mais para a direita, né, que tem esse espaço aqui antes, pertence, né, está dentro do void loop. A linguagem C, ela não exige essa indentação, tá? Mas é bom vocês aprenderem a programar dessa forma, porque o código fica mais limpo, né? Fica organizado, é mais fácil de você entender que linha está dentro de qual função. E também porque se amanhã depois vocês aprenderem outras linguagens, como o Python, por exemplo, a indentação ela é obrigatória. Outra coisa importante é colocar um delay. O que quer dizer o delay? O delay faz o computador esperar um pouquinho. Nesse caso, nós vamos esperar 100 milésimos de segundos. Tá? O computador ele pensa em milésimos de segundos, ele processa em milésimos de segundos. Então, se eu quisesse 1 segundo, eu teria que colocar aqui 1000. Então, agora nós vamos testar a nossa simulação. E é muito legal porque nesse site vocês conseguem mesmo ver se vocês acertaram tanto na conexão dos dispositivos quanto na programação. Então, vou clicar aqui, olha, iniciar simulação. E, como vocês podem ver, olha aqui o motorzinho girando, olha. Os dois. Tá? Se vocês esquecerem algum ponto e vírgula, por exemplo, eu vou tirar aqui de propósito. Na hora de apertar a simulação, ele vai te dizer que tem alguma coisa errada. Olha lá. Ó, me desculpe, parece que seu código tem alguns erros. E aí aqui embaixo ele vai tentar te explicar o que pode ser que esteja errado. Ó. Então espera-se o ponto e vírgula antes do pmode, né? Mesmo quem não sabe inglês, quando aparecer essa escrita aqui laranja, vocês podem assim procurar ponto e vírgula. Pode procurar aqui linha por linha que vocês vão conseguir achar que esqueceram o ponto em algum lugar. Então corrigir, vou iniciar a simulação de novo e deu tudo certo. Muito legal, né? Ótima oportunidade para quem não tem os dispositivos em casa poder estudar programação e montagem de circuitos. Então o nosso carrinho já é capaz de andar. Mas para ele ver a linha, né, como é que a gente faz? A gente precisa ter um sensor. Então, para isso, nós vamos usar um sensor de luminosidade. Esse aqui, ó, fotorresistor. Vamos colocá-lo aqui. Esse vai ser o nosso LDR1. E aqui nós vamos colocar o nosso LDR2. Então, pessoal, vamos conhecer como funciona o raciocínio para montar essa programação do seguidor de linha. Quando o robô está com os dois sensores em cima da superfície branca, o branco é uma cor que reflete bastante a luz, então ele vai perceber uma luminosidade maior. E nesse caso, né, nós temos os dois sensores enxergando branco, né, o trajeto está passando no meio desses dois sensores. Nós vamos programar para que esse carrinho ande para frente. Então, como que ele anda para frente? É só a gente colocar os dois motores para funcionar, motor 1 e motor 2. Quando um dos sensores bater em cima da fita preta, né, essa luminosidade vai reduzir, porque o preto é uma cor que reflete menos a luz. E aí nós temos que definir para que ele se aprume no trajeto dele. Então, nesse caso, o sensor LDR2 está em cima da linha preta. Então, esse robô precisa virar, né, para a direita para que ele se aprume no caminho. Então, como é que a gente programa para ele virar para a direita? Não existe um comando assim, vire para a direita. A gente trabalha ligando e desligando o motor. Então, se a gente desligar esse motor 2 e deixar ligado o motor 1, esse carrinho vai fazer a curva para a direita. Quando os dois sensores caírem em cima da superfície branca novamente, a programação já manda esse carrinho andar para frente. E isso vai se repetir durante todo o trajeto. Agora o sensor 2 novamente caiu em cima da linha preta, ele novamente vai virar para a direita.
Quando os dois sensores estiverem vendo branco, ele vai andar para frente. E agora foi o sensor 1 que caiu em cima da faixa preta. Então agora ele precisa virar ao contrário, ele precisa virar para a esquerda dele. Então, como a gente faz isso? A gente vai desligar o motor 1 e deixar só o motor 2 ligado, para que ele consiga se aprumar no caminho dele e seguir seu trajeto. Agora vamos fazer as nossas ligações. Bom, tanto faz aqui, tá? Qualquer perninha pode ser negativa e qualquer uma pode ser positiva. Então, eu vou escolher a da direita para ser a negativa. Vou passar aqui, olha, vou ligar aqui. Vou botar azul porque é o negativo, né? Na verdade, o negativo ele é neutro, mas como na pilha vem aquele sinal de menos, a gente acostumou a chamar de negativo. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro de baixo. Agora, para ligar a outra perninha lá no pino digital, não digital, né? Agora vai ser analógico. Por quê? Porque a gente precisa receber uma variação, né, na luz. Não é só aceso e apagado. A gente quer perceber essa variação. Então, nós precisamos ligar em um pino analógico, que é um desses aqui, olha, 0, A1 até o A5. Tá? Só que a gente não pode ligar direto, porque tem o risco de queimar o nosso dispositivo. Então, para controlar essa quantidade, né, de corrente, de energia elétrica que vai passar por dentro desse sensor, né, LDR, nós vamos usar essa pecinha chamada resistor. O resistor, ele tem vários valores, tá? Cada cor de listrinha representa um valor. Nós vamos usar, nesse caso aqui, desse sensor LDR, um resistor de 220 ohms. Então aqui tá K ohms, né, que é essa letrinha grega. Nós vamos mudar só para ohms, porque K quer dizer 1000, né? Então aqui seriam 1000 ohms, a gente não quer tanto. E vamos colocar a resistência de 220. Isso. Vou virar nosso resistor, porque aqui em cima eles são ligados na vertical. Então isso quer dizer que tudo que eu ligar nessa fila vai estar conectado. E a gente não pode ligar dessa forma. O que a gente tem que fazer? Tem que virar o resistor, colocá-lo aqui, para ele passar energia para uma outra coluna, que no caso vai ser essa. Então, dessa forma, eu consigo passar a energia lá para a porta analógica que eu quero. Olha, eu vou botar aqui no A0. Eu também vou botar o fio amarelo, que aí a gente define, né, que tudo correspondente ao lado esquerdo do robô, né, vai ser o fio amarelo. E agora que eu já liguei aqui no pino, eu também preciso ligar na corrente, aqui na energia. Então, eu posso puxar daqui mesmo. Vou colocar o fio vermelho, porque a gente está falando agora de corrente, tá? Pronto, já liguei o nosso resistor 1. Aqui é assim mesmo, tá, pessoal? A corrente e o pino, eles ficam ligados na mesma coluna. Então, pessoal, uma maneira bem legal da gente testar se esse sensor está funcionando aqui, se nós ligamos o circuito direitinho, é colocar no nosso código para ele mostrar para a gente o valor, né, a quantidade de luz que ele está vendo. Então, como é que a gente faz isso? Então, pessoal, lembrando que esses sensores LDR estão ligados no neutro, né, no negativo, e a outra perninha está ligada ao mesmo tempo no pino analógico, A0 e nesse caso aqui o A1, e também na corrente aqui de 5 volts, porém com uma ponte, né, de um resistor aqui no meio, tá? Então, para a gente testar se esse sensor está funcionando, se essa ligação está funcionando, nós vamos colocar aqui no nosso código, primeira coisa é declarar o nosso sensor, né? Então, o nome dele é LDR1, que nós já definimos.
O LDR1, que é esse aqui de cima, ele está ligado na porta A0. E o LDR2 está ligado na porta A1. Nós também precisamos colocar nas configurações, né, o modo desse pino, né? Então o motor ele era um atuador, né? A informação está dentro da placa e precisava sair do motorzinho. Então por isso que o pino do motor foi configurado como output, saída. Mas nesse caso do sensor é o contrário. A luz está aqui no ambiente externo, ele está sentindo, né, a quantidade de luz e está entrando com essa informação na placa. Então, dessa vez, o modo do pino, né, o pin mode, ele vai ser input dos dois sensores. Já aqui no void loop, né, quando a gente fala para o motor funcionar, né, é aquela história da mensagem, né? A gente está escrevendo uma mensagem para o motor, mas dessa vez a gente não vai mais escrever, a gente quer ler a mensagem que o sensor está mandando para a gente. Tá? Então não vai ser mais write, vai ser read, porque read é ler em inglês. E outra mudança, né? O motor estava ligado num pino, né, numa porta digital. Mas agora o sensor LDR ele está ligado numa porta analógica, que é analog. Então nós não podemos usar comando digital, a gente vai usar o comando analog. Analog o que? Read. Uma coisa importante, nesse caso aqui, analog read, a gente não quer dizer se ele está high, né, ligado ou low desligado. A gente quer armazenar o valor que ele está lendo aqui do LDR dentro de uma variável. Tá? Então, qual vai ser essa variável? Vai ser uma variável que a gente também precisa declarar, que a gente pode chamar de leitura do LDR, que vai começar no valor 0. Então, vamos entender isso aqui. Nós declaramos anteriormente que o sensor está ligado na porta A0. Mas nós também precisamos ter um espacinho na memória do computador para armazenar que valor, qual a quantidade de luz que esse sensor da porta 0 está lendo. Então, por isso que a gente vai criar uma outra variável chamada leitura LDR1 e também leitura LDR2, que vai iniciar, né, quando a programação iniciar, ela vai estar no valor 0 e vai aumentando gradativamente conforme os dados que o sensor está mandando para a placa. Tá? Então, voltando aqui ao nosso analog read, qual é a variável que a gente quer armazenar essa leitura aqui, né, do LDR1? Essa que nós acabamos de criar. Então, vai ser leitura LDR1 igual, né, recebe, na verdade, na programação, esse sinal aqui de igual não tem a mesma função do sinal da matemática, não. Tá? Esse sinal ele quer dizer que essa variável, né, esse nome aqui, esse espacinho da memória do computador que nós chamamos de leitura LDR, vai receber o valor 0 inicialmente. Mas quando chegarmos aqui no void loop, aquela variável que tinha o valor 0, ela agora em diante vai receber o valor que está sendo lido lá no LDR1. Tá? Vamos botar aqui ponto e vírgula e vamos fazer a mesma coisa para o LDR2. Qual é a nossa proposta agora, né? Saber, né, poder ler quais são esses valores. Então, para isso existe isso aqui, olha, o monitor serial. Só que para o monitor serial funcionar, nós também precisamos dar um comando, tá? Ele não funciona sozinho. Então não é preciso declarar aqui em cima, né, o monitor serial, mas é necessário colocar aqui nas configurações um comandozinho que se chama serial, né, que é o nome dele, ponto begin.
begin em inglês quer dizer começar. Então, serial.begin, e nós vamos colocar um valor aqui de 9.600, porque é um valor padrão da frequência que ele está lendo. Tá? Se vocês colocarem um número diferente, essa frequência não vai permitir que o que seja escrito aqui no monitor serial seja compreensível para nós, humanos. Tá? Então, a frequência correta para a gente conseguir ler tudo que a gente quer aqui é essa de 9.600, é um padrão. E além de colocar aqui nas configurações, né, no Void Setup, nós também precisamos colocar no Void Loop o que nós queremos que apareça escrito ali. Então, para isso, nós temos o comando serial, né, porque é referente aqui ao monitor serial, serial.print, porque print em inglês quer dizer imprimir. Então, o que nós queremos imprimir? Primeiro, como nós temos dois sensores, né, e eu quero que fique bem explicadinho ali no monitor serial, qual é o valor do LDR1 e qual é o valor do LDR2, porque na prática eles podem estar lendo valores diferentes. Então, primeiro, nós vamos escrever uma frase. Como essa frase não faz parte da programação, é uma frase nossa, né, da nossa linguagem humana, ela tem que estar entre aspas. Tá? E eu vou colocar ali, leitura do LDR1. 2 pontinhos, vou dar um espaço, fecha parênteses e boto ponto e vírgula. Tá? E agora sim, eu coloquei uma frase ali só para organizar, né? Leitura do LDR1. Agora nós vamos colocar aqui embaixo, de novo, né? Serial.print. Mas dessa vez, além do print, eu vou colocar aqui um ln. Serial.println. Por quê? Porque vai fazer com que ele agora imprima o valor na mesma linha anterior. Se eu colocar só o print, ele vai pular para a linha de baixo e pode ficar confuso. Então, bota o print ln, que ele vai imprimir exatamente aqui, olha, depois desses dois pontos. E quem eu quero imprimir? Eu quero imprimir isso aqui, ó, a leitura do LDR1, que é aquele lugar, né, aquele espaço na memória que nós vamos armazenar o valor que o sensor está lendo. Ponto e vírgula. Mesma coisa para o outro. Vou até copiar aqui que vai mais rápido. E vamos testar. Iniciar simulação. Olha lá, ó, tá tudo lendo o valor de 1022. Por quê? Porque essa voltagem que o Arduino tem, 5 volts, ela representa um valor aqui que vai do 0 até o 1022. Tá? Então, como é que a gente muda isso? Olha, o nosso sensor ele não está vendo muita luz. Está vendo que essa bolinha aqui está para o lado preto? Se o nosso robozinho estivesse numa superfície branca, ele estaria vendo isso aqui, olha, porque o branco emite muito, o reflexo, né, é bem mais forte do que se fosse ali em cima da fita preta. Então, colocando aqui os dois sensores vendo branco, olha, eles estão vendo em torno de 854. Viu só a diferença? Quando eles caem na fita preta, olha aqui, o LDR1 agora está vendo preto. Então, ele está vendo o valor de 1022. Então, como é que a gente pode usar isso na nossa programação? Se o robô está com os dois sensores em cima do branco, isso quer dizer que ele tem que andar para frente, né? Porque pressupõe-se que o caminho, né, aquela linha preta, vai estar aqui no meio, entre os dois sensores. Então, nós já podemos acrescentar isso na nossa programação. Para fazer essa condição, né, se os dois sensores estiverem vendo branco, né, é a condição que existe para tudo na nossa vida. Por exemplo, eu posso dizer, se chover, eu vou assistir a um filme. Se fizer sol, eu vou à praia. Então, esse se tem um comandozinho aqui chamado se, né? Em inglês, se é if. Deixa eu dar um espaço aqui para vocês enxergarem. Então, aqui, né, no if, eu vou colocar a minha condição. Qual é a minha condição? Se o sensor, né, se a leitura do sensor LDR1 for
menor, né? Qual era o valor que a gente estava vendo ali? Vamos abrir o monitor. Ó, quando estava no 854, ele estava aqui no mais claro. A gente pode fazer, sabe o que? Colocar no meio. Ah, é porque eu não terminei de escrever, peraí. Deixa eu tirar esse if daqui só para a gente simular. Ó, vamos colocar aqui no meio. Tá com uma luminosidade mediana. No meio, eles estão vendo aqui, olha, cerca de 919, tá vendo? Então, a gente pode definir que 900 é um valor, é um bom valor intermediário, né? Porque se ele estiver vendo preto, ele vai estar vendo mais de 1000. E se ele estiver vendo branco, ele vai estar vendo, olha lá, em torno de 850. Então, nós podemos definir que 900 é um bom valor central. Tá, então agora vamos voltar aqui para o código. Eu comecei a escrever o if, né? Se leitura do LDR1 for menor do que 900, o que a gente quer que ele faça? Aí para usar o if, pessoal, tem que ter as chaves, tá? É igualzinho o void loop. Tem que ter essas chavinhas. Vou dar a indentação aqui para ficar bem bonitinho. Toda vez que vocês abrirem uma chave, é bom fechar logo, para não esquecer. E aqui no meio eu vou digitar o que eu quero que aconteça se a leitura do LDR for menor que 900. Então, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que aconteça exatamente isso aqui. Olha, eu vou tirar daqui, né, que foi só um teste. Ó, digital write, motor 1 e high, né, forte. E vou colocar aqui. Então, pronto. Agora sim. Quando começa o meu loop, ele faz a leitura. Ele não está mais ligando o motor sozinho. Ele agora só vai ligar o motor se a leitura do LDR for menor que 900. Só que nós temos dois sensores, então eu não posso somente considerar o sensor 1. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa botar um E. Tá? O E na programação ele é um valor lógico, né? Também chamado de booleano. Ele faz uma soma. O que isso quer dizer? Que se o sensor 1 e também, né, o sensor 2, se os dois estiverem com um valor menor do que 900, eu quero que os dois motores liguem para o carrinho andar para frente. Tá? Para a gente escrever o E aqui no Arduino, a gente não pode só botar aqui o nosso E, né? Ainda mais porque essa programação ela foi feita em inglês, né? A maioria das linguagens de programação elas foram feitas em inglês. Então o E é aquele E comercial, eu acho que é o nome, né? Então vamos lá. Se leitura do LDR1 e leitura do LDR2 for menor que 900, aí sim, né, ele vai estar vendo branco e a gente quer que ele vá para frente. Esse delay eu vou tirar daqui, pessoal, e vou botar lá no final, porque a gente vai aumentar a programação, né? Ela está aumentando já. Então, eu vou colocá-lo aqui, fora do if, tá, pessoal? Estão vendo que eu botei o delay fora do if. Vamos testar, iniciar a simulação. Olha, tá tudo no escuro, o motor não está funcionando. Mas agora eu vou ligar. O primeiro tá vendo branco. Não funcionou. Por quê? Por causa da nossa condição que envolve um E. Então só vai funcionar se os dois estiverem vendo branco. Então agora eu vou colocar esse também para ver branco. E agora, olha lá, os dois ligaram. Então o nosso se, nossa programação está funcionando direitinho. Então a gente vai acrescentar agora um outro se aqui embaixo desse. Se a leitura do LDR1, né, que é aquele ali de cima,
for maior que 900, né? Porque quando ela é menor que 900, ele está vendo branco. Se ela for maior que 900, ele vai estar vendo preto. Mas o outro motor, o outro sensor, ele continua vendo branco. Então, se a leitura do sensor 1 for maior que 900 e a leitura do LDR2 for menor que 900, aí o que a gente quer que ele faça? A gente quer que ele desligue o motor 1 e ligue o motor 2 para ele fazer a curvinha para a esquerda e se aprumar lá no caminho dele. Tá? Então vai ficar digital right, que é o comando para ligar o motor. Quem que a gente quer ligar? O motor. Na verdade, quem a gente quer desligar? O motor 1. Então, para desligar, vocês vão escrever o comando low, que quer dizer sem energia, né? Menos energia. E o outro motor, digital right, que é o motor 2, vai ser high, porque ele tem que estar forte, ele tem que ter energia. E assim o nosso robozinho vai fazer a curva para a esquerda. E se fosse o contrário? Agora é o sensor 2 que está em cima da linha preta. Então a gente quer que o carrinho vire para a direita, para ele se aprumar no caminho dele. Então o que nós temos que botar aqui? Se a leitura do LDR1 for menor que 900, né, que ele vai estar vendo branco. Né? Porque se o sensor 2 que está no preto, o outro ainda está vendo branco. Né? Então, quando ele vê branco, a leitura é menor que 900, né? Gira em torno de 850, por aí. Então, se a leitura do LDR1 for menor que 900 e a leitura do LDR2 for maior que 900, né? Agora ele está vendo preto. O que a gente quer que ele faça? A gente quer que ele vire para a direita. Para ele virar para a direita é o contrário. Então agora, digital right. O motor 1 é aquele que vai ficar ligado, high. E o motor 2 é aquele que vai ficar desligado. E podemos testar. Vamos testar nossa programação, iniciar a simulação. Bom, não tem nenhum si mandando ele ligar se os dois estiverem vendo preto, por isso que não está funcionando. Então vamos aplicar luminosidade nos dois sensores. Olha lá, está funcionando, ó, direitinho os dois. Agora vamos imaginar que o carrinho entortou, ou que tinha uma curva aqui, né, na linha, e o sensor ficou em cima do preto. Então olha lá que bonitinho. Ó. O motor de cima parou de funcionar, o outro continuou funcionando para ele continuar a curva. Agora vamos fazer o contrário. Aqui ele está vendo branco, os dois estão vendo branco, né, porque ele se acertou na linha. E o sensor 2 agora está vendo preto. Então ele desligou o motor, o outro motor continuou funcionando para ele fazer a curva para a direita. Então, pessoal, agora para o nosso projeto ficar completo, o que nós precisamos colocar aqui? Um LED. Porque vocês lembram que eu falei, né, que o sensor ele vai verificar a luminosidade do reflexo da superfície. Né? Então, quando ele está vendo branco, o reflexo é alto e ele enxerga aqui, né, uma luminosidade maior. Mas para que a gente emita, né, uma luz ali que vai causar esse reflexo maior ou menor, a gente precisa também colocar um LED aqui na nossa programação. Então eu vou escolher um LED da cor branca mesmo. Vou chamar esse aqui de LED 1.
E vou pegar um outro LED branco também. Vou chamar de LED 2. Então o LED, ele tem essas duas perninhas, né? Uma é maior do que a outra, por isso que essa daqui está fazendo essa dobrinha. Porque a perninha menor é a perninha negativa, tá? Então nós vamos ligar aqui a perninha menor no negativo. Vou colocar o fio azul, né? Porque a gente está falando de negativo, de neutro. E também o outro LED aqui no negativo. E a perninha maior vai ser uma situação parecida com a do resistor, tá? Nós precisamos ligar esse LED em algum pino digital, mas nós também precisaremos energizá-lo por meio de um resistor, para não ter perigo de queimar o nosso LED, tá? Então eu vou puxar um fio aqui por cima e vou escolher a porta 11. Vou até deixá-lo verde mesmo, que é para não confundir com o fio do motor, tá? E o LED 2, vou ligar no 10, tá, pessoal? Isso eu vou trocar a cor do fio para não confundir, vou colocar um fio marrom. E agora nós precisamos do resistor. Para o LED, nós vamos usar um resistor um pouquinho mais fraco, tá? Nós vamos usar um resistor de 100 ohms. E aí, pessoal, aqui tá um pouco sem espaço, né? Vamos colocá-lo aqui e agora eu vou puxar uma perninha aqui para o positivo. Vamos botar um fio vermelho. Tá legal. E fazer a mesma coisa com o outro, tá? Vou copiar e colar aqui. Então agora o LED está na mesma situação que o LDR, tá? Ele tem a perninha menor ligada no negativo, no neutro, e a perninha maior está indo para o pino digital, tá? O LED 1 na porta 11 e o LED 2 na porta 10, fio marrom. E eles também estão ligados nos 5 volts aqui, olha, porém usando um resistor fazendo a ponte, né, para não ter perigo de queimar o LED. Então, agora sim, nós vamos colocar no nosso código. A gente também precisa declarar esse LED. LED 1, liguei na porta 11. LED 2, eu liguei na porta 10. Nós também precisamos definir aqui o pino, né? Qual vai ser o modo desse pino do LED? É igualzinho o do motor, né? A informação está aqui no Arduino e ela precisa sair para mandar o LED acender. Então ele também é uma porta de saída. LED 1, saída é output. Já o LED, nós queremos que ele fique aceso, né, o tempo todo. Então aqui no void loop, vou até colocar aqui por cima, o que a gente quer que ele faça primeiro? Que ele ligue, né? O sensor ele só vai enxergar o reflexo se o LED estiver aceso. Então aqui nós já podemos definir que a gente quer que escreva, né? A gente está enviando uma mensagem, é de um pino digital, então digital write LED 1 vai ser o que? High, né? Ligado, e digital write do LED 2
também vai ser high. A gente quer os dois LEDs ligados. Então já está dentro do loop, já declaramos os dois LEDs, já configuramos o pino deles, que é um pino de saída, e já colocamos no loop, né, para ele ficar se repetindo a todo instante, que esse LED precisa ficar aceso, high. Então agora sim vamos fazer a nossa simulação. Olha lá que bonitinho, ele acendeu. Os motores não estão funcionando porque os dois sensores estão vendo preto, tá vendo? Mas nós podemos aplicar luminosidade aqui nos dois sensores. E agora, como vocês podem ver, os dois motores estão funcionando. E podemos ver que está tudo funcionando direitinho, tanto a montagem do circuito quanto a nossa programação. E vocês podem testar na casa de vocês, o que é o mais legal, mesmo sem ter as peças, né, os componentes eletrônicos de forma física. Vocês podem testar com esses eletrônicos virtuais. Então, pessoal, agora vendo na prática, né, todos aqueles componentes eletrônicos que vocês conheceram dentro do Tinkercad, né, da simulação. Aqui nós temos a placa Arduino, a nossa protoboard, os motores, tá? O motorzinho, para funcionar com Arduino, tem que ser esse motor aqui. Esse é um motor de gavetinha de DVD, para girar o DVD. O LED, o sensor LDR, né? Vocês podem ver que são coisas assim bem pequenininhas, e os resistores, tá? Então nós vamos fazer um carrinho de sucata, né, de coisas que nós temos aqui. Para fazer a rodinha eu peguei essa tampinha aqui de caixa de leite. E nós vamos agora fazer a colagem desses componentes. Então, o que eu fiz foi abrir o Arduino, tá? Um arquivo novo. Vou deletar isso aqui que já vem escrito por padrão. E vou copiar a programação que nós fizemos no Tinkercad. Selecionar tudo, dar um Ctrl C. E aqui no Arduino eu dei um Ctrl V. Então, para descarregar a programação na máquina, primeiro nós precisamos conferir se a placa está certa, que é placa Arduino Genuino Uno, tá certinho, tá? Se não fosse isso, nós teríamos que marcar aqui. E também a porta de conexão com o Arduino, que aqui também já está certa, a porta com 5, é a porta USB que eu estou usando no momento. Agora sim podemos verificar se a programação está toda certinha. Ele vai pedir para salvar, vou colocar aqui, segue linha 2, que eu já tinha feito antes. E podemos carregar na placa. Então, pessoal, lá no simulador, né, tudo funciona com 100% de eficiência, mas aqui, como são fios,
depende da corrente correndo por esses fios, pode ter um mau contato, a posição do sensor não é exatamente igual, né, ao outro. Então, como vocês podem ver na imagem, a porta serial ela não está mostrando valores próximos. Então, ali, por exemplo, os dois sensores estão vendo branco. Então, o sensor 1, tudo certo, né? Porque na nossa programação falava que se ele estivesse vendo menos que 900, ele estaria vendo branco. Então, tá certo. Agora, aqui no sensor 2, né, ele está vendo um valor muito baixo. Então, isso quer dizer que se a gente virar um pouquinho, vou mudar a posição dele, olha, vou botar o sensor 1, que é esse aqui, né, que estava em cima da nossa programação, que é o da esquerda do robô. Colocando esse sensor na linha preta, olha lá, ele foi para mais do que 900. Então, na programação está tudo certo, né? Porque mais que 900 considera que ele está vendo preto mesmo. Agora, no outro lado, colocando o sensor 2 em cima da linha preta, ele não chega a 900. Então, nós temos que mudar na programação, tá? Colocar que ele vê preto a partir de 600. 600 pode ser um bom valor aqui, porque no branco ele está vendo um valor, agora nem deu maior que 600, olha, deu 590. Então, nós podemos colocar 590, que é o sensor 2. Então, onde tinha 900 no sensor 2, eu estou definindo como 590. O outro nós vamos manter 900 mesmo. Vamos descarregar. Isso se chama calibrar, tá? Nas competições é essencial que todas as equipes façam isso, porque a luz ambiente interfere, né? Dependendo da fita que está sendo usada, essa minha fita aqui isolante, ela é muito brilhosa. O ideal é uma fita mais fosca, porque como ela é brilhosa, ela também deixa voltar uma certa quantidade de reflexo. Então, pessoal, infelizmente, né, o motorzinho que eu estou usando aqui, que é o motorzinho de DVD, ele não tem força suficiente para puxar esse carrinho, mesmo eu tendo feito o mais leve possível, né, que é um pratinho de plástico. Não botei a protoboard, né, só a placa mesmo, conectei os fios diretamente, mas ele não tem torque para puxar o carrinho. Mas como vocês podem ver, a programação, né, que era o objetivo, está funcionando. Então, se eu vou levantar para vocês verem que os motores estão girando, ó. Os dois estão girando porque os dois sensores estão vendo branco, então o carrinho andaria para frente. Se ele entortasse um pouco, olha lá, ó, já parou de funcionar esse motor, o outro continuou funcionando para ele fazer a curva e se ajeitar. E agora o outro sensor que bateu na linha preta. Então acontece a mesma coisa, aquele motor parado, né, fica ali e o outro vai trabalhando até o carrinho voltar. Quando os dois sensores batem no branco, aí ele continua girando as duas rodinhas para ele continuar seguindo em frente. Tá? O ideal seria mesmo um motor desse, tipo DC, mas esse motor, se conectar também diretamente no Arduino, ele não funciona, justamente porque a amperagem do Arduino é muito fraca para ele. Tá? As portas do Arduino vão trabalhar com uma média de 40 amperes e isso daqui vai precisar de uns 500 amperes. Tá? Então eu teria que ter alguma coisa para aumentar essa amperagem e eu não tenho aqui em casa. Por isso que eu liguei o motorzinho de DVD, só para vocês verem que a programação funciona. Bom, pessoal, essa foi uma aula bem legal para quem curte robótica, né? Porque, afinal de contas, quem não gostaria de fazer um carrinho seguindo um trajeto, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula especial para a comemoração, né, do Arduino Day 2021.
feito pelo projeto Inovar e Aprender. Então, um abraço, um beijo e até a próxima.